Hello, Meet Ainand. Olá, pessoal. Oi, everybody. Pessoal, eu quero fazer um vídeo hoje para vocês, especialmente vocês do meu Brasil, ou vocês do Brasil e do mundo, né, que são brasileiros, que possam estar em países estrangeiros, assim como eu, em diversos locais desse mundão de Deus, tá? Que chegam assim do nada, de lugar nenhum, e se deparam constantemente com a visão ou as barreiras das impossibilidades, que a gente não deve se bitolar ou se limitar apenas ao que aparece em nossa frente, diante de nós, como impossibilidades, como bloqueios para que a gente siga em frente com os nossos sonhos, nossos desejos, projetos, idealizações, planejamentos, né? Coisas que a gente às vezes passa a vida toda fantasiando, idealizando, sonhando, mas acaba que não realizando por conta das barreiras, por conta dos empecilhos, por conta da negatividade de algumas pessoas que às vezes se acham melhores que nós ou que estão acima de nós por alguma circunstância da vida pessoal ou profissional, ou porque já estão num país estrangeiro há bastante tempo, um tempo mais longo que o nosso aqui. Enfim, pessoas que eh, não chegam a lugar nenhum e possivelmente não querem nos ver chegar também. Pessoas que só colocam diante de nós as dificuldades, que têm o prazer, na verdade, de nos causar desconforto, de nos causar insegurança, incerteza. Quando a gente sai do Brasil para vir para um país estrangeiro, a gente já traz com a gente, né, as incertezas, porque a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe o que virá. Que, na verdade, o que virá ninguém saberá, ninguém sabe nunca, até que chegue o dia, né, para você viver uma determinada situação na vida. E até então tudo é desconhecido, tudo é estranho, tudo causa medo, incerteza, dúvida, e é normal. Seria anormal se a gente largasse tudo, jogasse tudo para o alto, apostando no que viu e acertando no que não viu, né? Então, normalmente a gente vai passar por experiências, por traumas, por decepções, por coisas que nenhum de nós desejaríamos ou pudemos, digamos assim, ter sonhado ou ter pensado que iríamos passar, que iríamos viver determinada situação nas nossas vidas aqui fora, não é? Então que a gente não foque, não filtre, na verdade, essas coisas ruins que só fazem atrapalhar e bloquear nossos sonhos, nossos projetos. A gente é movido a sonhos, a gente é movido a ideias, a gente é movido a novidades, a inovações. É normal da gente ser assim, da gente trazer, carregar isso com a gente. Então, que as pessoas que estão próximas de vocês não tenham esse poder, que vocês não deem esse poder a essas pessoas para atrapalhar o que vocês têm de melhor, o que vocês estão projetando e planejando para a vida de vocês. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, tá? Só que enquanto há vida, há esperança. A gente não pode se prender às coisas pequenas ou às menores que sejam, por menores que sejam, por conta da comodidade, da zona de conforto, de não sair do lugar, de não se mover, de não se mexer. Se eu fosse me deixar levar pela sugestão errada de muitas pessoas que chegaram até mim para me dizer, por exemplo, eu sem um nível elevado de alemão, eu não conseguiria trabalho na área que eu executo hoje com excelência, graças a Deus. Que sem um nível elevado de alemão, eu não conseguiria executar determinados trabalhos, né, em áreas distintas, como pelas quais eu já passei por tantas que eu nem imaginei, coisas que eu não fiz no Brasil, eu fiz aqui,
e talvez no Brasil fosse exigido mais de mim. E mesmo eu estando numa terra estranha, né, que não fala a minha língua, eu consegui desempenhar certos trabalhos, certas funções, sem ter um elevado nível da gramática do alemão, enfim. E eu estou aqui para contar para vocês, eu estou aqui porque eu sou a prova viva disso e eu posso testificar isso que eu estou falando porque eu vivi isso. Eu fiz parte de empresas aqui que até então seriam inalcançáveis para determinadas pessoas e até para mim mesmo, que me julgava menos favorecida ou não preparada para isso. E, no entanto, eu entrei, eu fiquei, eu me firmei, em algumas eu passei pouco tempo, em outras um tempo mais prolongado, e hoje eu estou aqui. E assim, a tendência hoje, né, a probabilidade de eu seguir adiante e muito mais além do que o que eu mesma pensei para mim, o que eu sonhei, é muito maior, é muito melhor, é muito mais amplo, o leque está aberto. O leque não está aberto, o leque está escancarado. E do jeito que se escancarou para mim, vai se escancarar para qualquer um de vocês. Assim, basta apenas vocês quererem, assim vocês queiram. E vocês se preparem também para isso. Porque realmente o que cai do céu, além das chuvas, são as bênçãos de Deus. Mas até para a gente merecer essas bênçãos, para a gente vivê-las, a gente precisa correr atrás, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa marchar, entendeu? Então, comigo não foi diferente e com vocês possivelmente também não será, tá? E não se deixem levar pelo que vocês estão vendo agora. O que vocês estão vendo agora é muito pouco pelo que está adiante, pelo que está lá na frente, já à espera de vocês, aguardando por vocês, tá? E uma das coisas que eu tenho aprendido no decorrer dessa minha vida estrangeira, né, aqui fora, é que eu não preciso me limitar ou me escorar atrás da, não é da nuvem, atrás da, não é nem da nuvem nem da imagem, o que eu quero dizer, da resta, né, de ninguém, entendeu? Eu não preciso ficar na sombra de ninguém. E do jeito que eu não preciso, nenhum de vocês precisam também. Então, às vezes, vocês se prendem a coisas desnecessárias, assim como eu já me prendi um dia. Eu também já fiz coisas que eu pensei que eu não teria condições de encarar assim, de enfrentar ou de seguir adiante aquilo que não estava me fazendo bem, aquilo que não me trazia, não contribuía em nada com o meu crescimento como pessoa. E eu me submeti sim a algumas coisas que hoje eu vejo que tudo bem, eu já me submeti. Então, já foi vivido. Para hoje, o que é que eu trago com isso? Experiência para contar. Eu tenho história, tenho bagagem, tenho estrada, não é? Mas tem coisas que não vale a pena. Por mais que você chegue a um determinado denominador que você estava almejando, desejando, você não precisa pagar preço tão alto, tão caro para conseguir o que você quer. E o que, na verdade, gente, o que você quer, Deus precisa querer primeiro. Se foi a vontade dele, que já foi decretada e determinada, então não há barreira da impossibilidade que impossibilite as coisas de fluírem, de acontecerem nas nossas vidas, tá? E isso serve para tudo, em todos os sentidos e aspectos das nossas vidas. Isso serve para relacionamento afetivo, para vida conjugal, para casamento, para namoro, para profissão, para o relacionamento familiar, o convívio familiar. A gente não deve ceder à vontade dos outros apenas quando a gente não está satisfeito ou a gente não está feliz em fazer determinadas coisas para agradar o outro. Porque o outro ele tem a vida individual dele, o outro tem a escolha dele, assim como nós temos as nossas. E amanhã esse outro vai passar possivelmente na nossa cara. Eu te pedi isso, eu exigi isso de você, eu te obriguei a isso. E essa é a parte mais dolorosa de quando você cai na real, quando você toma consciência de que você fez muito mais pelos outros do que para você mesmo. E isso não é um posicionamento egoísta, egocêntrico, de pensar só em si, mas a gente deve sim pensar principalmente em nós mesmos.
primeiramente em nós, abaixo de Deus. A gente tem que pensar que a gente não veio aqui para sofrer. O sofrimento vai ser uma consequência, muitas das vezes, de algumas escolhas que a gente fez, algumas precipitações. É normal. É como você colher o que você plantou, né? Que tem um ditado que diz, e eu uso muito esse ditado para a vida, para minha vida contínua, que o plantio não é obrigatório, porque ninguém é obrigado a plantar, nem o bem nem o mal. Mas a colheita vai ser obrigatória sim, porque você só colhe o que você planta. E tem coisas também que a gente planta, ou melhor, que a gente colhe, e a gente imagina que a gente não plantou. Mas se a gente fizer uma retrospectiva de alguns fatos, algumas experiências vividas anteriormente, de algumas histórias traumáticas, doídas, frustradas, sei lá, a gente vai ver que lá atrás, o que a gente está vivendo hoje é sim um retorno ou uma consequência daquela atitude lá atrás, que às vezes a gente faz uma força danada para esquecer, mas que no fundo ela está guardadinha na consciência, ela fica lá dentro. Ela não evapora como as nuvens no céu para se transformarem em chuva, não. Então, eu ouvi muitas coisas nesse tempo em que eu estou aqui, desse tipo, e de pessoas que são justamente da nossa nação, pessoas do Brasil. Eu conheci uma brasileira, que eu não vou citar o nome, por exemplo. Quando eu falo uma brasileira, é porque quando a gente está num país estrangeiro, a gente não fala geralmente, eu conheci uma pessoa, eu conheci uma mulher, a gente se refere à nacionalidade da pessoa. Então eu conheci essa brasileira e a gente começou um relacionamento de amizade que eu achava que ia fluir, que ela era, na minha concepção, porque eu não vejo maldade, de verdade. Eu sei que não existe santo nem santa, a não ser Jesus, é claro, mas eu não busco os defeitos das pessoas, porque eu já tenho tantos, sabe? Eu conscientemente sei disso. Todos nós temos, né? Ninguém é perfeito. Porém, eu busco o que a pessoa tem de melhor. Eu sempre procuro me envolver pelo que a pessoa mostra, mesmo que eu não saiba tudo sobre ela, que eu não a conheça, e mesmo que eu saiba alguma coisa sobre ela, nada me dá o direito de julgá-la, não é? Ou de condená-la antecipadamente por alguma atitude que ela tenha cometido ou alguma transgressão que ela tenha feito, enfim. Eu não costumo julgar as pessoas antecipadamente, pelo contrário, eu acho até que é por isso que muitas das vezes eu quebro a cara, eu me decepciono mesmo, porque eu aposto tudo, sabe? Todas as fichas naquela pessoa, naquela nova amizade, naquele novo relacionamento, naquela situação que eu estou vivendo atual. Eu não vejo maldade e eu não tenho maldade para passar para as pessoas. Eu não transmito o que causa dor nas pessoas. Eu sou aquela pessoa que procuro, pelo menos me esforço ao máximo, porque é da minha natureza mesmo, transmitir alegria, ter um bom humor, sabe? Explodir as minhas emoções boas, dividindo com as pessoas o que há de melhor em mim, o que eu tenho de melhor em mim. E fazer as pessoas sorrirem, por exemplo, é algo que me dá mais alegria e prazer do que qualquer outra coisa nessa vida. E eu me sinto muito confortável com isso, porque eu, inclusive, acredito que eu herdo isso do meu pai. É genética, é coisa sabe, do sangue, da família, do meu pai e da minha mãe também. Então, eu conheci essa pessoa, nessa brasileira, e ela chegou para mim e disse assim: na ocasião, trabalhávamos em setores distintos e em empresas diferenciadas, mas ela sempre trabalhou na área que a gente chama no Brasil dos serviços gerais, na área da limpeza, da faxina, e com hotelaria, restaurante. E eu fui para o service, eu fui para o café da manhã, depois eu fui para arrumação de quartos. Isso eu estou falando de um trabalho que eu executei num hotel aqui perto, esse hotel aqui de perto da minha casa, tá? E eu não tinha experiência nessa área, né? No Brasil eu nunca trabalhei de garçonete, né? E isso, qualquer trabalho aqui ou em qualquer lugar do mundo é digno, tá? Qualquer trabalho que você sua para ganhar o seu sustento, o seu pão de cada dia, ou o dinheiro que você tem necessidade de investir em você, ou em qualquer outra coisa que você tenha vontade, de ajudar sua família, enfim, é digno, qualquer que seja, tá? Então, eu entrei nessa rede de hotel, né? Aliás, não era nem rede de hotel, nesse hotel aqui do lado, e comecei a executar tipos de trabalhos diferentes. E foi justamente nesse hotel que eu tive o despertar para procurar uma profissão com mais estrutura
tanto emocional, psicológica, quanto financeira também, e que eu fizesse algo que também me agradasse, que eu ficasse feliz com aquilo. Embora na área do hotel, eu executei também com excelência, com amor, tá? Tudo que eu fiz e faço, na verdade, eu procuro dar o melhor de mim e fazer realmente com amor, que o retorno é maior, é mais prazeroso, né? Independente até do ganho financeiro do salário, enfim, que conta também naturalmente, mas tem coisas que o dinheiro não compra, não paga, e eu fiz muita coisa com muita alegria, independente do cansaço físico, da correria, enfim. E para resumir para vocês, eu ouvi dessa mulher o seguinte: tu estás fazendo esse curso na área de cuidador de idosos, mas tu sabe que é difícil, né? Eu diria que é praticamente impossível. Entre tu, que é brasileira, e uma suíça, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não pedi a opinião dela. Eu não perguntei a ela o que ela achava, se ia dar certo. Eu meti a cara e fui e fiz. E graças a Deus que eu tenho essa garra, essa teimosia, essa insistência, essa persistência de correr atrás dos meus ideais, independente do tempo que leve para eu conquistar, para eu conseguir chegar lá, independente de qualquer coisa, de opinião, de pensamento, de ideias contrárias, sabe? Tudo. Enfim, então ela disse para mim isso, né? Tu achas o quê? Um exemplo, vou te dar um exemplo. Porque eu tô aqui na Suíça há 14 anos, ela disse, naquela época, né? Isso já faz mais de 5 anos que eu ouvi isso. E aí eu disse para ela, vai entrar a que Deus determinar. Eu fiz até um vídeo na época dessa conversa desagradável, dessa investida contrária para me desanimar, para me desestruturar, para me tirar do foco. Eu fiz um vídeo no Facebook, um ao vivo, né? E eu disse para ela o que eu vou dizer a vocês agora e foi uma coisa só. Quando é a verdade, ela é uma só, tá? Não existe dois lados. Existem dois lados quando a gente precisa justificar as coisas. Mas a verdade, enfim, só existe uma, só é uma. Existem opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, distintos, mas quando você está falando a verdade, ela tem que ser uma só. Não tem duas conversas, não tem meio termo. Então eu disse para ela o seguinte: vai entrar a que Deus determinar. Entre mim, entre eu e uma suíça, ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu estou numa terra que não é a minha, não é a minha pátria. No meu próprio país, eu disputava, a gente disputa, concorre, compete. Então aqui não seria diferente. A desvantagem é grande em termos de conhecimento linguístico, de expressão, de idioma, mas todos nós temos condições quando nós queremos e lutamos para isso. Então eu disse a ela, olha, na minha opinião, vai entrar a que Deus determinar. Com certeza. Pode ser suíça, pode ser inglesa, pode ser americana, pode ser italiana, pode ser a brasileira. Se Deus determinar, está determinado. E vai entrar. E eu não tenho medo de competir com as que são da casa. E eu hoje trabalho numa área, como vocês sabem, que eu já falei e fiz vídeos anteriores sobre isso, onde um vasto número de pessoas, de trabalhadores, de funcionários, são de estrangeiros. Existem suíços e suíças, naturalmente, mas a grande maioria são de pessoas estrangeiras. Então, eis a questão, gente. Não é para a gente visualizar a barreira da impossibilidade, até porque ela já existe, ela já está lá. E independente de você querer ver ou não, de você procurar ou não, você acaba encontrando, porque sempre vai ter alguém, sim, para querer chegar e querer frustrar os sonhos que você tem, ou ainda além. Pessoas tão audaciosas, tão atrevidas, que se acham no direito de querer frustrar os sonhos que Deus sonhou para você. Os sonhos que eu sonhei para mim são bem pequenos e menores do que o que Deus já sonhou e determinou. Ele sonha e realiza, ele é especialista nisso. É nisso que eu creio. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Eu espero que de alguma forma eu possa ajudar muitos de vocês ou todos vocês que aqui estão. Mais uma vez, o meu muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela contribuição de vocês interagirem comigo. E sempre que possível eu vou estar respondendo. Muitas das vezes eu passo dias ou talvez até semanas para responder, é verdade. Tem vídeos que eu postei há 3 meses atrás, há 6, 8 meses atrás, e eu tenho visto agora, recentemente, comentários. Então, não é porque eu ignorei essas pessoas, não é porque eu estou ignorando ninguém, vocês, ninguém. É por questão de tempo.
eu tenho que parar para estudar, eu tenho que parar para trabalhar. Na verdade, eu não tenho que parar, né? Eu tenho esses compromissos, essas responsabilidades, esses afazeres. Então, eu, dentro do possível, tento, quando possível, responder e interagir com vocês de volta, porque isso é realmente muito importante para mim e para o desempenho aqui do canal, tá? E se não for pedir muito, claro, como sempre, deixem o seu like, contribuam aqui com o comentário de vocês. Se puderem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Mas além de se inscreverem, vocês têm que interagir dessa forma, deixando like, comentando. Isso faz realmente o YouTube entender que eu tenho uma certa popularidade com as pessoas. E eu acredito que eu tenha, não é forçação de barra. Eu realmente me esforço ao máximo para manter esse contato com vocês, porque isso para mim é muito gratificante, gente. Isso para mim não tem preço, de verdade. Receber esse carinho, esse apoio moral de vocês. Vocês que são desconhecidos para mim, que se tornaram conhecidos e próximos aqui, diante de tantos conhecidos que não fazem o que vocês têm feito, o que vocês estão fazendo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês pelo carinho, por tudo, pela ajuda, tá? Beijo grande no coração de vocês. E pensem nisso. Não visualizem a barreira da impossibilidade. Mesmo que você se sinta fraco, pequeno, que você se sinta desfavorecido para chegar em um determinado lugar, a uma determinada situação ou realização para a vida de vocês, se esforcem ao máximo. Força, coragem, disposição, garra. Eu sei que vocês também têm de sobra. Se eu for parar para pensar e olhar de onde eu venho, de onde eu saí, de onde Deus me tirou, não foi do calabouço, não. Eu costumo dizer assim, parece que é um drama, não é? Mas eu não vivia essa possibilidade, eu não tinha essa noção de que eu viveria essa realidade hoje aqui. Então, se é possível para mim, é possível para qualquer um de nós, para qualquer um de vocês aí também, tá? Seja aqui na Suíça, seja aí no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Quando Deus determina, não tem borracha de verdade do inferno que apague o que ele já decretou, tá? E ele só vai decretar o que é bom. E independente de qualquer coisa que a gente possa passar na vida e viver, como eu falei, sobre a plantação, sobre a colheita, a gente realmente só vai colher o que a gente plantar. E mesmo que no decorrer da caminhada apareçam alguns espinhos no caminho, a gente pode se desviar dele, a gente pode visualizá-los e se proteger, tá? E se acontecer da gente se furar, se machucar com esses espinhos, vai servir de testemunho lá na frente. Vai servir de história para contar, de incentivo para a vida de outras pessoas. Não tenham dúvida, viu, gente? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.